Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e no episódio de hoje nós vamos tratar de uma questão que pode parecer completamente nonsense, porque muitas pessoas pensam que as corporações são objetivas, isentas, neutras. E quando as pessoas começam a observar o seu modo operandi, quando ela começa a observar como as corporações são dirigidas, as suas relações, aparecem coisas muito inusitadas, mas na verdade é o dia a dia do capital, né? É o dia a dia das corporações. E para conversar sobre o que os dados podem nos trazer sobre as corporações, para conversar sobre a relação entre uma grande corporação e o latifúndio brasileiro, eu estou aqui com o Antônio Carlos Rodrigues Viana. Muito obrigado, Antônio Carlos, por estar aqui com a gente no Tecnopolítica. Ele é analista de sistema, foi do Banco do Brasil e trabalha há pelo menos 8 anos, vamos dizer assim, com Big Data e com inteligência artificial. Trabalha com soluções livres, abertas, e depois a gente vai falar sobre o LabDados Brasil. Mas eu estava observando estava na internet navegando, de repente eu recebo uma mensagem, abri, estava lá, LabDados Brasil, a relação entre Facebook e o latifúndio. Eu falei, não é possível. E aí é que eu reencontrei o Antônio Carlos. Fala aí, Antônio Carlos, obrigado pela participação. E me diga aí, que relação é essa entre o Facebook e o latifúndio no Brasil? Bom dia, Sérgio. Bom te reencontrar. Somos aqui de Brasília e estamos aqui em Brasília. Era do Banco do Brasil quando você estava na Casa Civil do governo Lula e, de uma forma muito acertada, o governo fez uma opção pelo software livre, o que nos parece dar independência tecnológica para o projeto de inclusão digital, ao qual fui representante do Banco do Brasil na Câmara de Inclusão Digital. Em portaria assinada por vocês lá, doutor Zé Disseu e tudo mais. E qual eu muito orgulho de ter participado daquela Câmara, daquele projeto de inclusão digital com software livre. E a gente trabalhou mais em áreas rurais, em assentamentos rurais e colônias de pescadores. Bem, essa questão do Facebook com os latifúndios, primeiro a gente precisa dar uma situada aí, né? Porque com uma lei de 2012 do governo Dilma, a lei dos dados abertos, né? Muitos dados passaram a ser passíveis de serem processados, né? Sim. E com isso existe uma base da Receita Federal que tem cerca de 40 milhões de linhas, que tem todos os CNPJs do Brasil e os seus sócios e a CNAE. Uma base de 40 milhões de dados, de linhas, precisa de uma programação para organizar bem esses dados e tal, e a gente joga com uma plataforma de software livre que é o Hadoop, de processamento paralelo. Espera aí, Antônio, então não dá para rodar no Excel. Não dá para rodar no Excel. Nem mesmo em ferramentas Access e essas coisas. Sim. Né? E, o que a gente está falando é que se você me der um CPF, um CNPJ, a gente faz a consulta em menos de 1 segundo numa base de 40 milhões, só usando software livre, sem pagar nada pela licença. Fala um pouco. Isso Isso é fruto daquele trabalho. Que software que você falou que você usa? Conta aí para a moçada. Tá, o software que a gente usa, no nosso caso aqui, a gente usa como base o GNU Linux, no caso a versão Debian. Sim. E em cima do Debian existe um software chamado Hadoop, que é mais ou menos o que o Yahoo e o Google usam, que é a paralelização. Você tem 5, 6 máquinas virtuais rodando esse Linux, que pega essa base de 40 milhões e distribui entre essas máquinas. Então, com o sistema MapReduce, quando você faz uma consulta, você está fazendo uma consulta em 5 máquinas, em vez de fazer sequencialmente em uma Sim. máquina, você faz paralelizado. E isso permite fazer consultas a essas bases de dados de forma muito rápida. Então, se eu faço uma pesquisa lá, por exemplo, quero saber todas as empresas que o Facebook é sócia no Brasil. Eu faço uma instrução SQL, que é uma linguagem de programação para acessar banco de dados,
e vejo todas as empresas que o Facebook é sócio. E foi assim que a gente descobriu que o Facebook, quais eram as empresas que o Facebook era sócio no Brasil, né? E dentre uma delas, é uma dessas que eu acho que é o que é realmente o Facebook, né? Isso aí precisa ser verificado, né? Que é essa Edge Network, porque ela é essa questão de ter computadores na ponta, que tem capital de 300 milhões. A empresa Facebook mesmo no Brasil tem um capital de 3 milhões. 3 Mas milhões? Essa Edge, 3 milhões só. E essa Edge, que também é na Irlanda, vem da Irlanda, que o Facebook é sócia, tem 300 milhões. É como se as máquinas... Existem esses planejamentos fiscais que as empresas, às vezes, criam uma outra empresa para alugar o serviço e assim maqueia o seu lucro, portanto, maqueia o imposto que vai pagar. Não estou dizendo que é isso, mas existe muito disso. Isso é muito comum. Essa Edge que você falou é uma empresa que tem data center na Irlanda, será? Ela vem da Irlanda e ela é de ponta, é como se fosse aquela borda onde as máquinas ficam, também um pouco em decorrência de coisas positivas do governo Lula e Dilma, e isso falo com muita tranquilidade, porque eu não sou filiado a partido nenhum, que é aquela coisa de ter que ter os dados no Brasil. Eles, coincidentemente, estão em pontos, tem sucursais em pontos da entrada da internet no Brasil. Se a internet do Brasil, a fibra ótica chega no Ceará, coincidentemente a firma está no Ceará. Se entra no Rio de Janeiro, bom, e uma coisa muito curiosa a se checar é porque essa empresa Facebook, que tem um capital de 3 milhões, segundo a RAIS de 2018, que é a última RAIS divulgada, tem 400... Explica para quem não sabe, Antônio, o que é a RAIS aqui. A RAIS é outro dado aberto, que é todos os trabalhadores e todas as empresas do Brasil... é anônimo, não aparece o nome da pessoa, mas aparece qual é a profissão, enfim, qual a natureza da empresa, qual é a KNAI da empresa e tal, e tal, e tal. E um dos arquivos da RAIS é o estabelecimentos. Na RAIS estabelecimentos, você põe o CNPJ da empresa e ele diz quantos trabalhadores tem a empresa. Sim. Você pega a empresa que tem 3 milhões de reais de capital social, que é o Facebook, tem 401 trabalhadores na última RAIS divulgada, que é de 2018. Você pega a Edge de 300 milhões, e pode ser um erro da RAIS, tem que verificar, mas não tem nenhum trabalhador. Nenhum? Só o sócio? Só tem sócio? Não tem, só tem sócio, não tem trabalhador. E o sócio é a Facebook e é esse senhor, esse Jorge, que aparece como sócio, e é o sócio brasileiro dessas duas empresas que tem sede ou em Miami ou na Irlanda. Porque o Facebook, assim como o Google, me parece, mandaram suas matrizes para a Irlanda por uma questão também dessa de não pagar impostos, né? Podemos entrar nessa discussão, mas depois, Antônio, mas depois, há um tempo atrás, antes de entrar a Lei Geral de Proteção de Dados da Europeia, o regulamento, eles tiveram que voltar com a base de dados de quem não era europeu para ficar fora da legislação europeia. Está dando um rolo agora lá, porque... Mas a grande jogada, que é uma jogada do capitalismo internacional, que o Brasil devia entrar, porque até o Obama reclamava disso, até o Partido Democrata reclamava disso, é que eles vão para um país desse porque, por exemplo, vamos supor assim, isso é um caso relatado. Sim. Uma empresa vende, vamos dizer, produtos agrícolas. Sim. Essa empresa cria uma outra empresa num paraíso fiscal. Certo. Essa empresa vende o seu produto para essa mesma empresa dela no paraíso fiscal a um preço praticamente de custo. Então, não tem lucro. Se não tem lucro, não paga imposto no país. Depois que está nesse país que é paraíso fiscal, ele revende para o outro país, botando o seu lucro, porque lá não paga imposto. Caramba! Okay? Então, esse esquema é um esquema do capitalismo internacional, né? Que, às vezes, por exemplo, tem casos relatados de uma petroleira que vende o seu poço de petróleo para uma empresa que é dela num paraíso fiscal e aluga o serviço.
Então, o lucro que ela ia ter não é dela, é da empresa que está no paraíso fiscal, portanto, não paga imposto. Não paga imposto. E aí ficam discutindo essa questão de não ter dinheiro para pagar o auxílio emergencial, né? E às vezes ficam discutindo de tirar da classe média, enfim, de tirar de pobre, de educação, enquanto o grande esquema da sonegação, que até mesmo o Partido Democrata americano, até mesmo você vai encontrar textos do Obama fazendo crítica a esse esquema, né? Caramba, hein? Portanto, esses esquemas internacionais, existe um livro no Brasil de um italiano na década de 70 que falava a ditadura dos cartéis. Ah, me lembro. Esse livro é fantástico. Ele fala que o Brasil comprou usinas nucleares da Alemanha, tecnologia, e o contrato dizia que o Brasil ia pagar com urânio. À época, não havia uma mina de urânio descoberta no Brasil, e o alemão fez contrato dizendo que o Brasil ia pagar com urânio. Mas esse cara fala uma coisa nesse livro que a gente foi atrás, e por isso tem essa questão da discussão do Facebook com os latifúndios, que ele dizia: olha, essa questão dos cartéis, repare na direção das empresas, na representação das empresas cruzadas. O mesmo nome aparecer em várias empresas, isso demonstra a construção de cartel, de grupos econômicos. Quer dizer, o mesmo nome de um sócio. Que é o caso que você encontrou fazendo essa pesquisa com base nesse rastreamento de milhões de linhas aí de registro. Aí você descobriu o nome de um sócio que é sócio de duas empresas, Facebook e a outra que é também do Facebook, e que também tem sociedade no latifúndio ou é um latifundiário? Então, a gente descobriu primeiro, e aí tem algumas coisas assim, que havia um nome só de um brasileiro sócio dessa empresa de 300 milhões que o Facebook é sócio. Que chama Ed. Isso, o nome da pessoa é Jorge, né? E o Jorge é um brasileiro, diz que estudou os dados aqui, ele estudou em Harvard e se coloca como uma pessoa do agronegócio. Mas, na verdade, o Jorge, se você for ver, aí a gente vai, como a gente tem acesso, é dado aberto, como a gente tem ferramenta, software livre para fazer a análise que dá a resposta quase que instantânea, a gente viu que o Jorge participava ou como representante ou sócio dirigente, porque aí a tabela não define bem, de 211 empresas. E essas empresas eram empresas de venda de medicamentos de ponta de Israel, do Financial Times, do Burger King. Esse cara, ele participa de 200 empresas. Sócios. 211. Porém, dessas atualmente, com situação cadastral normal, são apenas 74. Entre elas a Financial... Só Entre elas a 74. Financial Times, a Burger King, e quase todas que a gente verificou, dentro da sociedade tem uma empresa LLC, quer dizer, uma empresa estrangeira anônima, ou uma empresa num paraíso fiscal, né? E ele é o nome brasileiro que legitima a construção dessa empresa nacional. Que no caso do Facebook, ele hoje, nos dados, a gente foi checar isso na Junta Comercial de São Paulo, porque, apesar de ser um arquivo PDF, que é um formato fechado, não é um formato não aberto, é aberto, então, manipular. É aberto, mas não é manipulável, né? Mas é ruim de processar. Hoje em dia a gente já converte, mas, enfim, não é o padrão que a lei, inclusive, diz para ser os dados abertos. Mas a gente foi lá checar e vimos que na empresa Facebook, esse Jorge, ele representa a Facebook de Miami na sociedade. Está lá o dado, está lá escrito isso. Ele é o representante do Facebook de Miami. Nossa. Bem, por que isso? Porque aí tem uma questão. Eu não vou afirmar assim, mas acontece que nós temos, ano a ano, a gente baixa essa base da Receita Federal. Como eu falei para vocês, a gente está há muito tempo trabalhando com isso. Tem um espaço em HD, hoje em dia... Então, o que acontece? Se você pesquisar o Facebook na base da Receita desse ano,
você não encontra. Mas você encontra na do ano passado. A Facebook de 3 milhões. Não você essa. Não encontra. Você não encontra. Mas como é que Mas uma você empresa encontra na base do... Espera, deixa eu chegar lá. Você encontra na do ano passado. Eu já tinha visto isso acontecer com um sindicato que um amigo às vezes me pediu para fazer uma análise. Bom, o que eu suponho que possa acontecer desse ano, mas aí teria que ter acontecido na do ano passado, não sei dizer por quê, porque na Junta Comercial de São Paulo está tudo bacaninha. Nós estamos, inclusive, publicamos o documento. Mas é porque o Facebook tem uma dívida total, ativa, não previdenciária, de cerca de 70 milhões. A empresa de capital de 3 milhões tem uma dívida ativa não previdenciária de 70 milhões. Sendo que desses 70 milhões, 45 milhões estão em suspenso. Então, dá 33 milhões. E muitas dessas multas, lá no site que a gente pesquisou, que já tem há 6 meses, porque a gente baixa a tabela para fazer o processamento. A gente não vai entrando de um em um. Então, há 6 meses atrás, constava essa dívida, né? E parte delas são multas eleitorais. Ok, a Justiça Eleitoral foi lá e multou a empresa. Multou a empresa. E tem outras multas que dá 30 milhões, uma empresa de capital de 3 milhões há 6 meses atrás, no arquivo divulgado pela Receita de Dívidas Não Previdenciárias. Isso pode ter impedido a divulgação do CNPJ nesse último arquivo. Eu não posso afirmar, pode ser um motivo. Bom, mas enfim, nós encontramos o nome dessa pessoa e quando a gente pesquisou as empresas de quais ele fazia parte, nós verificamos que tinha uma empresa chamada LC, e aí a LC tem vários desdobramentos do nome, mas ele era de um CNPJ específico. Outra base que nós temos, que nós pesquisamos, porque né, eu sou do tempo, que tinha uma frase lá do Luiz Carlos Prestes, publicado no livro Seara Vermelha, do Jorge Amado, que falava: está no latifúndio, na má distribuição de terras, a causa da miséria e da desgraça do povo brasileiro. Eternizado pelo Jorge Amado no Seara Vermelha, no preâmbulo. Então, o que a gente tem? A gente tem a base do INCRA, que tem todos os imóveis rurais do Brasil e o seu titular. Então, nós pegamos o nome dessa empresa que ele era sócio e a gente já sabia que tinha a ver com agronegócio e descobrimos que essa empresa era dona de 14 mil hectares de terra, tanto no Mato Grosso como na Bahia. 14 mil hectares de terra. 14 mil. Mas olha só, se você pegar a SLC, que com direção cruzada tem sócios em comuns, apesar do Jorge não aparecer, dão mais de 100 mil hectares. Nós só botamos as empresas, os hectares da empresa que o Jorge é efetivamente parte do sócio. Você, Antônio, que tem essa... Você que trabalha com dados, você chegou a pensar aí o que são 100 mil hectares? O tamanho disso é o que exatamente? Eu não faço ideia. Olha, deve ser muita assim, coisa. Não deve ter nada parecido na Irlanda. Não, nem mesmo as fazendas de computadores juntas. Né? Não, é uma coisa assim... Porque existe uma discussão de que a gente tenta trabalhar, e aí é bastante difícil, porque eles fazem essas... Os caras não são bestas, né? É descobrir quanto de áreas de fazenda no Brasil o proprietário é estrangeiro, mesmo usando um laranja ou uma empresa laranja. Essa é uma discussão complicadíssima. Né? Mas, assim, 14 mil hectares era o tamanho de uma sesmaria. Depois das capitanias hereditárias, as sesmarias no Brasil tinham 13 mil, 14 mil hectares, grandes sesmarias. Tinha algumas maiores e tal. Uma sesmaria era 13 mil. A SLC, se juntar tudo delas, não só as que o Jorge é sócio, dá mais de 100 mil hectares. A gente tem dado aberto isso. Isso é uma base do INCRA que você baixa, aí dá uns 27 milhões de linhas, mais ou menos, quantidade de imóveis rurais, com seus titulares. Você pesquisa pelo nome igual, tem o código do imóvel e parará. Bom, está dizendo aqui, Antônio, que um hectare é equivalente, tem diferenças, hectare e tal,
depende do hectare paulista, sei lá, mas tem aí em torno de 10 mil metros quadrados. Ou seja, um campo de futebol, ele deixa eu ver, eu não sei as medidas, dá 90 por quase 200, sei lá. É menos, né? É menos, né? É menos, né? Mas... Não, olha... É muita coisa, é muita coisa. Só para você ter uma ideia, a maior terra do Caiado, sim. Okay? Do Caiado, do Ronaldo, claro, governador de Goiás agora. Tem 2.000 hectares. A moça lá que era ministra, que até foi leal a Dilma, mas eu não gosto dela, desculpe, com todo respeito, eu não gosto das posições, não da pessoa, que eu acho que foi uma pessoa até leal. Mas ela tem 1.300 hectares, Cátia Abreu. Ah, sim. Agora, existem coisas maiores, coisas maiores. As coisas de celulose, mas o Caiado e a Cátia Abreu são ruralistas, mas eu não sei se são considerados latifundiários, né? Isso que você falou aí é latifúndio. São latifundiários grandes, né? Ação... 2.000 hectares. 2.000 hectares é terra, é terra, é terra, é terra. Entendi. E nós estamos falando da SLC com 14 mil e se somar tudo mais de 100 mil. Então, estou te falando assim, os grandes latifundiários históricos brasileiros, hoje, tem aí 2.000, lógico que tem, né? Estamos falando de uma empresa com capital internacional, com relação com mais de 100 mil hectares ao total e especificamente essa... Agora, Antônio, sabe o que me chama a atenção? Por que o Facebook articulou para montar uma empresa no Brasil, uma pessoa que tinha 200 empresas, mas que, segundo você, estão com 70 e poucos empresas ativas, vamos falar assim. Hoje, isso. Hoje. Dados da Receita Federal. Dados da Receita Federal de 2019 ou 2018? 2020, março de 2020. Março de 2020. Aliás, eles vão começar, Antônio, eles vão começar a fechar esses dados por tua causa, tá? Olha, tô brincando. Existem uns 4 sites na internet que divulgam esses dados e às vezes vendem, né? A gente no LabDados, a gente não vende dado, a gente não entendi. Nada, mas não tem cookie, não tem cookie, não invade a máquina de ninguém. Eu estou entendendo. Nós só trabalhamos com o que a lei fala, que é o dado aberto. Essa base da Receita, isso tem a ver com... Eu ponho a responsabilidade sobre os teus ombros também. Né? A lei de 2012, nós temos um volume de dados. Sim. Né? Então, você imagina, todas as empresas, todo o CNPJ do Brasil, significa dizer assim, ó, se você virar para mim e falar assim, eu quero todas as igrejas do Brasil com CNPJ, em 5 minutos eu preparo o arquivo, né? Porque a consulta vai fazer 1 segundo. As 170 mil igrejas do Brasil com CNPJ, ou todos os sindicatos, ou todas as organizações, movimento social e todas as empresas. Não, Antônio, por isso, desculpa te falar, mas por isso que há uma batalha contra os dados abertos. Há uma batalha, porque esses dados são de grande importância para a sociedade, porque a sociedade ela precisa saber o que quais são as transações, né, que são realizadas. Muitas vezes o próprio governo precisaria tratar esses dados para saber a sonegação, né? Então são dados a respeito de atividades econômicas, políticas, dados que são públicos, deveriam ser públicos e estão abertos. Nós não estamos falando do imposto de renda seu ou meu ou de alguma pessoa que é dado protegido. Com razão, é dado protegido. Nós estamos falando de dados que é o seguinte, o cara, por exemplo, tem um termo antigo, né? Lembra? Grilhagem de terra, né? Que o cara registra uma terra, põe um grilo numa caixinha para fazer que um papel é bem antigo e se apoderar de terras devolutas do Estado, se apoderar de terras de pequenos proprietários e depois ir lá e cercar, né? O que acontece com tudo isso é o seguinte, é importante que a propriedade de um pedaço de terra ou a propriedade de uma empresa seja público, né? E é o que você trabalhou, né? Você foi lá. Lei. É lei, né?
É lei e é correto, além de ser... É correto, é eticamente, lei... porque... Exato. Porque é o seguinte, a questão da ética para nós aí, o importante assim é o seguinte, o Facebook é das maiores empresas do mundo. Sim. O nosso modo de entender faz parte de um grande cartel. Né? Entendi. O Facebook não disputa muito com a Microsoft, não disputa muito com a Oracle, não disputa muito com a Amazon e nem mesmo com o Google. Né? Apesar de que a Amazon pode haver uma disputa com a Microsoft para ver quem é a nuvem do Departamento de Estado americano, mas tem seus negócios, seu core bem distinto. Isso é um grande cartel dos nossos tempos, como já foi o cartel do petróleo. Só para tu ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, o grande cartel de venda de equipamentos elétricos era a General Electric e a Siemens na Alemanha. Sim. Um país em guerra contra o outro, Estados Unidos jogando bomba na Alemanha, a Alemanha afundando um navio americano. O cartel, a divisão do mundo para a venda dos produtos dos cartéis se mantinham mesmo com seus países em guerra. Interessante. A aliança do capital por cima se mantinha da General Electric com a Siemens durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de um país e outro estar em guerra. Então, a aliança do capital. Portanto, quando a gente fala que no Brasil, né, o Facebook, e isso é uma relação dialética. Eu vi outro dia um professor, que deve ser seu conhecido, da Universidade do Espírito Santo, que é um cara que estuda muitas redes, ele falava que no Facebook hoje a página com maior fluxo de movimentação é a página do auxílio emergencial, mostrando certamente que o povo está se utilizando disso. Né? E a maior deve empresa ser o Fábio Malini, provavelmente. É uma das empresas do mundo. Agora, nós temos que investigar como brasileiros se está havendo uma planificação fiscal que lesa o país. Um país que está precisando né, que precisa. Né? Então, não estou falando que o Facebook tenha suas utilidades e que possa ser utilizado. As questões de algoritmos, eu trabalho com inteligência artificial. Você hoje, a questão de algoritmos, eu gosto muito para fazer análise de sentimento do Twitter, de utilizar um algoritmo chamado SVM. Ele é não linear. É o mesmo algoritmo que utilizam para saber se a pessoa tem câncer. Isso é código aberto. A fórmula matemática, você utilizando o ECA, que é um software livre, você pode utilizar o SVM, que é um algoritmo que analisa se a pessoa tem câncer ou não, para fazer análise não linear de análise de sentimento de Twitter, de forma a que todas as populações, o Brasil pode se apropriar disso, o Brasil se apropria disso. Nós não precisamos ficar dependendo da utilização. Não, né? mas Antônio, você estava falando da disputa em Amazon com o Microsoft pela nuvem, né? A Amazon é a maior empresa de nuvem no planeta hoje. A Microsoft, durante a pandemia, cresceu muito a nuvem dela, o Azure. Que, aliás, eu não sei se você está sabendo, Antônio, o Azure, a nuvem dela conseguiu pegar os dados do SISU, que é os dados... Eu vi o seu programa. Pois é uma aberração. E esses dados provavelmente foram levados para os Estados Unidos para ser processados em data center lá fora. Agora, o Serpro, Antônio, ele está querendo ser revendedor, olha só, barriga de aluguel da Amazon, da nuvem da Amazon. Aonde já se viu isso? A maior empresa de tecnologia da informação, abaixo do México, que é em número de funcionários, em tamanho, que é o Serpro, ela não desenvolveu seus frameworks, não desenvolveu sua capacidade de armazenamento. E aí ela quer ser a contratante, porque ela dispensa a licitação da Amazon. O pessoal te chamava de Serginho aqui, né? O que eu acho assim, esses dados da educação, uma das pessoas da minha geração que eu considero que tinha a inteligência assim, mais refinada foi o Fidel Castro. E o Fidel Castro explicava em várias reflexões, ele falava da questão da fuga de cérebros. Né? Os Estados Unidos tentava atrair os cérebros, as pessoas, porque assim, na relativização da questão assim, a inteligência às vezes subjetiva ela é muito mais complexa do que uma análise de dados, né?
Sim. Mas os Estados Unidos, com esses dados sobre a população brasileira, eles podem fazer, inclusive, a campanha de fuga de cérebros. Isso é um problema estratégico para a soberania nacional, que é uma coisa, assim, não é pecado, isso é crime, isso é criminoso. O SERPRO, as pessoas falam, o SERPRO é extremamente importante. Eu trabalhava na tecnologia do Banco do Brasil e vários dirigentes do Banco do Brasil foram dirigentes do SERPRO, pessoas que eu conheci. E no Banco do Brasil, porque assim, essa questão de Big Data, de mineração de dados, de inteligência artificial, antes estava muito deslocada, vem historicamente, no processo evolutivo, na mão de estatísticos. Sim. O estatístico que calculava o seguro, o crédito. Cálculo atuarial, né? Não é? E isso foi sendo desenvolvido e as máquinas. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, durante uma época, só o Banco do Brasil, por causa da sua finalidade, podia alugar máquinas da IBM, que nem a Universidade de Campinas, nem em outros lugares podiam ter esse tipo de máquina, porque eles tinham medo de cálculos balísticos. Então, você entra dentro do Banco do Brasil, o Centro de Tecnologia do Banco do Brasil, a conta à época da parte de TI era mais do que do Ministério da Cultura. Sem dúvida. Algo como a cultura, como é que um país se desenvolve sem cultura, né, amigo? Então, assim, os pontos de cultura foi uma coisa importante que vocês fizeram, deviam fazer um programa só. Mas, enfim. Sim. Então, o Banco do Brasil, você entra dentro de uma sala dessas, de mainframes da IBM, ele não vende, ele aluga. Parece que você está andando dentro de uma placa-mãe. Entendeu? É verdade. É como se você estivesse andando dentro de uma placa-mãe. São computadores, existe um robô para ficar trocando o cartucho da memória. Os centros de chips de processamento é o tamanho de um ser humano, e são vários, entendeu? Que consome muita energia porque tem que manter a temperatura baixa, o processamento. Então, lá dentro tem ar-condicionado. Então, um centro do Facebook, esses centros, eles consomem energia. Esse é um dos problemas do Hadoop. O Hadoop consome mais energia porque a paralelização e tal. Né? Sim. As coisas são dialéticas, elas não são em absoluto, né? Sim. Não é uma verdade absoluta. Então, você tem hoje no Brasil centros como o Banco do Brasil, com mais de 4.500 pessoas trabalhando na área de informática. E aí você pega e vê esses negócios com o BTG, pegar a base de dados e mandar para... Porque o que acontece é vender a base de dados. Um banco não ao contrário do SERPRO, do MEC, ele não entrega a sua base de dados para fora do seu controle, né? Mas é assim, olha só. Você tem, de muito tempo antes do governo Lula, os mainframes são IBM. Então, por exemplo, o sistema de segurança do mainframe é o RACF. Esse sistema de segurança é um sistema da IBM. A IBM é uma empresa que fez muitas coisas para o Departamento de Estado americano. Né? Então, o sistema de segurança dos mainframes, o RACF, é um sistema da IBM que... Né? A IBM, porque hoje em dia eu vi um trabalho de que os caras estavam pegando gente de rua, pegando e botando QR Code, né? Sim. A IBM é aquela empresa que marcava o número das pessoas no campo de concentração para ter o registro. Então, assim, estamos falando, às vezes a gente não fala da IBM, mas tem muita coisa de tecnologia que está pendurada, e por trás o que tem são grandes supercomputadores da IBM, que a IBM nem vende, ela aluga e ela que dá o suporte. Cobra por processamento, né? E não por licença de... Eles o banco cobram... de dados o banco de dados DB2, que é o banco de dados suporte de... Porque é o seguinte, uma coisa é eu te falar que eu tenho uma base que eu acesso em menos de um segundo. Agora, imagina milhares de pessoas acessando no mesmo segundo. Nossa! E esse banco DB2 foi criado por serviço de inteligência americano, como demanda por serviço que depois foi espalhado. Parará. Pois então, o que nós estamos falando hoje, né, que eu não quero a base de dados dos clientes do Banco do Brasil, né? O que eu estou falando para você é que existe no Brasil hoje dados abertos e softwares livres que as pessoas podem processar isso. O Luizinho Azevedo, Sim. Né,
um cara que foi do Ministério das Comunicações, teve reunião com o BRIC e tal. Ele escreveu um livro recentemente falando da importância do movimento sindical utilizar isso para os seus planejamentos estratégicos. Não é que o planejamento estratégico esteja submetido a isso, mas isso como uma ferramenta auxiliar na elaboração do planejamento estratégico, né? Então, assim, você tem 9 milhões de MEIs, que é uma empresa que é só o cara no Brasil. Como é que tu vai processar isso? Tu não vai processar isso com uma planilha eletrônica, de uma ferramenta que tu não sabe nem direito o que ela faz. Mas, enfim, o que a gente estava falando é de que uma pessoa, 74 empresas, sendo que uma das empresas que ele é sócio é uma empresa com 14 mil hectares e ele é oficialmente, com documento da Junta Comercial de São Paulo, o representante do Facebook no Brasil. E o Facebook, que tem sede na Irlanda, faz esses planejamentos fiscais, que são planejamentos para não pagar o imposto que deveria, na minha opinião, ter sido pago. E é uma das maiores empresas que isso ajudaria o Brasil. Agora, Antônio, você viu a Junta Comercial de São Paulo e esse Jorge, ele tem outros sócios ou ele é o único, é uma limitada essa empresa, o Facebook no Brasil? Ou tem uma... Brasil é uma limitada. É dele só? Não, o que acontece? A Facebook no Brasil, se eu não me engano, são 4. É a Facebook LLC, significa que é anônima, nos Estados Unidos. Sim. A Facebook Miami, o Jorge e a filha do Jorge. Ah, tá. E a filha são do 4 Jorge. sócios. Sócios são 2. Ele e a filha entram como representantes. O representante legal da Microsoft Miami, né? Facebook Miami. Facebook Miami é o Jorge. Entendi. Que é sócio na empresa, na Ed, que me parece que é, de fato, onde estão as máquinas, né? Sim. Porque isso é muito importante, porque, você veja bem, onde estão os dados do Facebook dos brasileiros? Que eles falam que são mais de 100 milhões. Né? Não, bem mais. Estão lá, tava na Irlanda. Estava na Irlanda. Pois é, mas eles têm 300 milhões. E na Irlanda. Eles têm 300 milhões, porque a velocidade do processamento, né, às vezes pode fazer com que eles tenham máquinas na borda da entrada do cabo da fibra ótica do mundo, para eles ganharem velocidade, o que significa que eles não repliquem. Tudo bem. É óbvio que o Estado brasileiro, veja bem, a lei brasileira diz que não pode ter propaganda na TV para crianças. Sim. Okay? Quem me garante que o algoritmo do Facebook não trabalhe propaganda para criança? Então, o que a gente está falando é que é preciso o Estado, né, regulamentar o funcionamento disso conforme suas leis de seus países. É preciso ter soberania, porque algoritmo, eu brinco com algoritmo. Os algoritmos, olha, se você usar o TensorFlow, se você utilizar algoritmos lineares, não lineares, redes neurais, isso você pega uma ferramentinha chamada Weka, você tem tudo isso à sua disposição. Da Nova Zelândia, da Universidade da Universidade da Nova Zelândia. O Weka é tipo uma galinhazinha dele. Né? Se você pega essa ferramenta, você tem mais de 100 algoritmos à sua disposição. Então, a questão passa a ser muito importante os dados. Aí, os dados dos brasileiros... Porque é o seguinte, é aquilo que a gente falava, né? Uma vez, esse senhor do GNU esteve no Brasil, Richard Stallman, e eu questionei ele sobre a utilização do GNU Linux por drones que estavam matando gente. Ele parou e falou, olha, a gente pode ver negócio de licença e tal, mas, olha, quem desenvolve a caneta não tem responsabilidade com o que é escrito. Foi a resposta que ele me deu. É uma resposta ruim, né? O que eu acho é o seguinte, que o algoritmo... eu desenvolvo algoritmos, a nova lei brasileira é um avanço democrático. Tem coisas assim, tem artigo, tem inciso, que às vezes desmonta tudo que está lá em cima. Nós vamos precisar ver como é que isso vai ser implementado. Qual lei que você está falando? A de proteção de dados? Essa lei de proteção de dados. A LGPD. Sim. Sim. Então, assim,
no geral, ela é um avanço democrático. Sim, no geral, sim. ela é um avanço democrático. Muito Agora, bom. tem artigos que a gente vai precisar ver como é que vai... Porque não montaram o comitê, a gente vai precisar ver, vai ser uma correlação de forças quase que diárias por uma questão de soberania e de privacidade, né? Que estão em jogo. Né? Porque é o seguinte, você pode dizer assim, existem bases de dados circulando por aí, onde toda a população brasileira, e está mais ou menos disponível, toda a população brasileira já está segmentada. Sim, eu te falo uma. Serasa. Exatamente. Então, a segmentação, é lógico que depende da segmentação, eu não vejo problema ético. Se você fala assim, por uma questão territorial, por exemplo, né? Uma questão cultural genérica, né? Mas, dependendo, pode entrar na questão da invasão da privacidade para modelar comportamento. E isso quando eu te falo que os algoritmos estão acessíveis e tal, a conduta ética para desenvolver essas coisas é muito, 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 muito importante. É preciso criar um consenso da utilização disso e avançar culturalmente por isso. E é preciso que o Estado defenda a sociedade brasileira regulamentando isso nas empresas. Porque isso é uma defesa do interesse público. Antônio, eu uma vez estava numa reunião, ainda eu estava como membro do Comitê Gestor da Internet do Brasil, e estava tendo uma discussão com especialistas sobre inteligência artificial. E aí eu me lembrei de um amigo meu, o professor Landon Wiener, ele é norte-americano, ele tem um livro que se chama A Baleia e o Reator, não foi traduzido em português. Ele em um dos capítulos desse livro, que seria Os Artefatos Têm Política, uma pergunta, ele traz uma seguinte questão lá, um debate, né? Que existe um debate baseado no Mumford, que é um teórico antigo aí, já falecido. Ele fala assim, existem tecnologias que são estritamente autoritárias e outras que são democratizantes. É uma discussão. E aí, ele dizia assim, pega energia nuclear, mesmo que não seja para fabricar bomba, você não pode tratar energia nuclear na tua garagem, na tua salinha aí no fundo. Por quê? Lembra do caso Césio 137? Jogaram uma máquina de raio-x que tem dispositivo nuclear, radioativo, no lixão, as pessoas abriram, morreu não sei quantas pessoas, ou seja, porque ela tem radiação, ela tem que ter um tratamento estritamente rigoroso até com o dejeto, né? Com o lixo. E aí o que acontece? Ela precisa, se você for subindo na escala, ela precisa de um controle que o Mumford falava muito vertical. Agora pega a energia solar. Você pode pegar a energia solar, você pode fazer a placa do jeito que você quiser, colocar do jeito que você pode manipular, fazer sozinho, porque o risco daquilo é muito pequeno. Então ela tem controles muito distribuídos, muito horizontais. Aí a pergunta é, a inteligência artificial baseada em dados, e não a simbólica que está parada aí, a análise dela, mas a conexionista, essa que precisa de muitos dados, essa inteligência artificial, ela está mais para a energia nuclear ou para a energia solar? O que você acha, Antônio? Porque se ela estiver mais para o lado da energia nuclear, você precisa de regulamento. Eu acho que precisa... Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que você entra num grande supermercado do mundo, o supermercado te obriga a entrar pelo lado direito e sair pelo lado esquerdo, porque assim você anda no sentido anti-horário, e a mineração de dados mostrou que você fica 7% mais do tempo, as pessoas normalmente gastam mais 7% do tempo andando no sentido anti-horário. Se você fica mais tempo dentro do supermercado, maior a chance de você gastar dinheiro. O uso disso, para mim, é um uso que tinha que ser regulamentado.
Porque eu estou te dando um exemplo e posso te dar outros, né? A famosa história do Pokémon, né? Que a McDonald's pagava para o bonequinho aparecer dentro da loja da McDonald's e as pessoas irem para lá. A população precisava ser avisada disso. Porque senão há uma manipulação aí no comportamento, né? Entendi. Então, me parece que isso... E mais, né? Com o desenvolvimento da ciência, no sentido também do neuromarketing, né? Os caras já falam em small data. Esse dinamarquês aí, papa nessa coisa e tal, ele mostra N coisas que você pode ficar analisando para tentar manipular o consumo, levar as pessoas a consumir. Então, as famílias reais, elas planificam de ter filhos e casar e tal, dentro de uma estratégia de marketing neuromarketing, né? Então, vai desde... Eu acho que a questão da inteligência artificial, ela pode ser discutida desde esse livro que o Nicoleles, o primeiro lá que ele escrevia, que ele dizia que a descoberta do padrão da onda cerebral da movimentação de um braço foi descoberta a partir da inteligência artificial, né? Do cara de dados que trabalhava junto com ele, né? E isso é um avanço da ciência, né? Agora, você pode estar trabalhando também como aquela experiência que já ficou pública, duas. Uma do Google, que pesquisava se as pessoas tinham Google, se as pessoas tinham Google, se as pessoas tinham AIDS antes da pessoa saber, pelo padrão de pesquisa na internet. Tem dor de barriga, meu dedo está doendo, né? Eles avaliavam e davam um percentual de chance da pessoa ter. Imagina vender esse dado. Ou então o Facebook, que fez aquela pesquisa de controle de só deixar passar mensagens agressivas e detectar depois como se comportavam essas pessoas, né? Então, nós estamos falando de um mundo que tem que ser regulamentado. Agora, é mais ou menos assim, voltando às minhas referências, assim, né? O Fidel falava, né? Quando se descobriu lá, aqueles caras todos fizeram a descoberta da energia atômica, né? A utilização é isso que você fala. A utilização foram fazer bomba atômica, né? A internet, para nós, foi uma coisa. Agora, a utilização da internet, né? Então, você dizer que a ciência é pura, mas a utilização da tecnologia decorrente, ela não tem como não ser relacionada a uma ação política, a um interesse político. Se você faz uma coisa voltada eticamente para o desenvolvimento da humanidade, né? Então, por exemplo, se você pegava lá os dados que podiam ser feitos à época, estudos no CAD único. CAD único, explica o que é o CAD único. O CAD único é uma base do governo, que era do governo federal, governo Lula, governo Dilma, 82 milhões de pessoas que estavam incluídos em 20 programas sociais do governo. Okay? Isso lhe permitia fazer políticas públicas baseado em dados. Então, por exemplo, trabalho infantil, regra de associação. Criança que está atrasada na escola, separa para fazer uma análise que se não está fazendo trabalho infantil. Entendeu? Porque tem subjetividades. Não estou dizendo que o dado é tudo, né? Claro. Mas você podia melhorar, morador de rua, está tudo mapeado no CAD único, você pode fazer. Se você destinasse um grupo de pessoas para analisar, para alavancar o nível cultural educacional, né? O que isso representa, né? Aonde isso está o problema? Aonde está o trabalho infantil, o verdadeiro trabalho infantil que prejudica a criança na escola? Isso é porque a inteligência artificial tinha que ser usada. E não para manipular o consumo, né? Não para ver associações de consumo como a famosa cerveja e fralda, sabe? Essas coisas teriam que ficar absolutamente secundarizadas. Você tinha que utilizar para o progresso humano, para o progresso civilizatório. Mas né? aí você... A satisfação do homem, né? da espécie humana, novo homem. E da mulher, né? Porque quando a gente o fala... homem no sentido genérico. A mulher, por exemplo.
A mulher, um trabalho que a gente divulgou no Labdados. O Labdados, o que é o Labdados? Labdados é um conjunto de colegas que trabalhavam com isso dentro do Banco do Brasil, que se aposentaram, outros ainda estão nativos. Tem um professor de física, amigo nosso. É como se fosse uma associação de pessoas com a intenção de utilizar a tecnologia para um propósito de melhora da humanidade. Então, por exemplo, a mulher no Brasil, se você pega a RAIS, aquele arquivo que dá o salário das pessoas, a mulher ganha menos salário. Mas o negro ganha menos salário. Quem ganha menos salário? A mulher negra. A mulher negra. Agora, quer ver um detalhe? A mulher branca, porque é o seguinte, funcionário público, o governo botou 999, como se fosse dado sensível, a questão de cor, né? Mas a maioria, 75% das pessoas tem lá a cor das pessoas. Nessas que tem a cor 75%, a mulher branca recebe, em média, um salário superior ao do homem negro. A mulher negra, a mulher branca. Então, existe o componente de gênero fortíssimo na questão do salário, do cargo. Existe a componente étnica, mas a componente étnica ainda é mais forte do que a componente de gênero. Não, na verdade, mas o componente de gênero existe e é absurdo. E é absurdo. Claro. Agora, mas isso lá os dados falam isso, né? Os dados falam isso. É que nem você virar e falar assim, qual é a categoria? Você pega o RAIS, para que serve mineração de dados, inteligência artificial, por exemplo? Mineração de dados para a gente trabalhar para o progresso humano, né? Sim. No Brasil, qual é a categoria que tem mais doença do trabalho? Limpador de rua. É muito óbvio, mas os dados mostram isso. Limpador de rua que está cuidando da saúde do povo, claro, né? Porque é aquela história. A moça que limpa o chão do hospital, o dia que ela entender que ela é uma exterminadora de bactérias, e não adianta o médico fazer a melhor operação, porque se o chão estiver sujo, o cara morre de infecção. Se ela entender o processo social que ela faz parte limpando o chão, ela não vai aceitar um salário mínimo. Ela vai saber a função social do serviço dela. Limpador de rua no Brasil é quem tem mais doença do trabalho. Nós, Antônio, estamos falando, quando você diz assim, as pessoas vão adquirir consciência, é muito importante. Mas o capital é o capital. O capital e o neoliberalismo, que é o ordenamento do capital hoje, ele diz o seguinte, sem desigualdade não há progresso humano. Essa é a lógica dos caras. Então, por isso, eles cultuam, que nem esses babacas do MBL aqui, eles cultuam a desigualdade. Olha o que é isso. Ele diz assim, quanto mais desigualdade, mais a pessoa que está lá embaixo, ela, pelo mérito, ela vai chegar lá em cima. Papagaiado, os dados que você está trabalhando e que nós trabalhamos, eles mostram que você tem um outro ponto fora do desvio padrão que é usado pelo capital para justificar essa enorme exploração das pessoas. Então, eu acho que está na hora, como você, Antônio, e a moçada que está com você, vocês estão de parabéns por fazer esse trabalho de mineração de dados, de uso de frameworks abertos aí, né, de tratamento de dados para além do capital. Vocês estão usando para mostrar a realidade brasileira, para mostrar a realidade que é isso fenomenal. Então, e você está mostrando, Antônio, que imagine as universidades brasileiras, o que elas podiam fazer, né? Se elas não tivessem capturadas pelo software proprietário, pela mentalidade proprietária, é lamentável a gente falar isso, pelo colonialismo de dados, né? Porque se antes eles vinham aqui, Antônio, extrair pau-brasil, minério, ainda extraem petróleo e essas coisas, princípio ativo biológico das plantas, eles vêm agora extrair dados, né? Eles vêm extrair dados e hospedar nesses data centers para treinar os algoritmos de machine learning deles lá fora, né? É lamentável, mas eu parabenizo você e ainda fica um monte de dúvidas, né? Que eu quero te dizer, Antônio,
Cara, esses representantes do capital, né, essas tramas, você devia fazer um mapão para visualização. Isso que você nos descreveu aqui, Antônio, você podia fazer num grafo, né? Arestas, nós. Como que um representante tem 70 empresas, o Facebook? Qual a relação? Quer dizer, você trouxe uma enorme visão para a gente, clareou uma coisa, mas tem muitas perguntas ainda que a gente não tem como responder, exceto se o Facebook vier aqui e falar, não, a gente faz essas operações no mundo inteiro. Nós contratamos representantes e se o representante é bom, não importa se ele é latifundiário, se ele... Né, nós não nos importamos com nada disso. Que é o que você mostrou para a gente, né? O Sérgio Amadeu, assim, primeiro quero dizer assim, muita tranquilidade, porque já estou muito velho para ficar de besteira, né? Sim. Mas a gente lembra que você foi, inclusive, perseguido por um grande grupo desses de tecnologia, né? Que tentou te calar, né? E temos acompanhado aí essa experiência da universidade onde você trabalha. Tem pessoas amigas da Tricontinental aí de São Paulo com quem a gente faz trabalho, que estudam lá. Existem várias iniciativas. Aqui em Brasília ganhou agora a eleição aqui para a Associação dos Professores Universitários, um pessoal bem bacana que quer fazer umas parcerias e tal. Assim, a gente acha que a academia, assim, a gente tem que buscar uma conexão maior do movimento social com a academia, para a gente equacionar os problemas do Brasil, né? A partir da nossa realidade concreta, né? E esses mecanismos que até o Partido Democrata americano critica de não pagamento dos impostos e tal, nós não temos que ficar entrando na discussão do teto do gasto que interessa ao capital, né? Nós temos que mostrar, tem um filme do Silvio Santos que fala dedo na ferida, vai botar o dedo na ferida, onde é que está saindo o dinheiro do Brasil, né? Aonde que a riqueza, a possibilidade de mineração de dados e a aplicação dessas tecnologias para a emancipação do nosso povo, né? Para a planificação de uma saída, de uma alternativa para nós, né? Então, assim, é isso que tem que ser feito e o Brasil tem inteligência de sobra para fazer isso, né? Vocês mostraram isso. Olha, você ser combatido por, na época, o maior monopólio de tecnologia mostra uma integridade daquela época do governo que fica propagandando. Eu falo com muita tranquilidade que eu não sou filiado a partido nenhum, não. Então, mostra uma integridade, né? Legal. Porque o mais fácil, e a gente sabe, você sabe, um dia que você quiser falar, nós sabemos, o quanto essas empresas assediam pessoas do governo para que trabalhem dentro das suas linhas. Eu né? nem gosto de falar porque é lamentável isso. Quem são os corruptores? Não estou dizendo que mas quem são os corruptores e quais são as pressões políticas que muitas vezes quem faz é a embaixada. Né? Então, por exemplo, os dados que o Julian Assange divulgou sobre o Brasil, né? O que o Julian Assange está passando, esse absurdo, essa tortura que ele está passando, né? É muito em parte da importância dos dados. Então, ele mostrava, por exemplo, o que os americanos falavam dos 5, 6 prioridades do governo americano dentro do Brasil. Desses 6, 2 eram a entrada da internet no Brasil, do ponto de rede física no Brasil. Ok? Então, eles falavam de 6 questões que eram prioridade absoluta na geoestratégia deles, no Brasil, 2 eram a entrada da banda larga no Brasil. Por quê? Para monitorar dado, para ver... É isso que você está falando. Então, assim, eu acho que se mostrou a integridade. Né? Existe essa expectativa da inteligência da academia, com a inteligência do mundo real concreto que existe no movimento social, se associar para equacionar a saída do Brasil a despeito do interesse desses grandes cartéis, desses grandes monopólios. Pô, muito obrigado pela sua participação aqui, foi excelente. Eu acho que as pessoas não fazem nem ideia do que era possível fazer com esses dados abertos. Você que foi o show aí mostrando o que nós podemos fazer para mostrar para o Brasil o que é efetivamente o Brasil. Antônio,
muito obrigado. Obrigado Vamos você. Isso ficar tem em a ver com contato. essa construção que você ajudou a fazer do software livre Valeu. e da independência tecnológica. Um grande abraço. Valeu, um abração aí, Antônio.